quero saudar os meus irmãos e amigos na paz do Senhor Jesus. Amém? Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos do 32 ao 35. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, dos versos 32 ao 35. E temos como tema dessa noite: a igreja é assim. A igreja é assim. Diz assim o texto das Sagradas Escrituras. Em Atos capítulo 4, a partir do verso 32. Da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar, irmãos? Curve sua cabeça nesse momento. Oremos ao Senhor, nosso Deus. Querido Pai, amado Senhor, estamos em Tua presença e já desfrutamos, Senhor, da Tua palavra nos hinos, nos cânticos, no gesto de nos congregarmos e compartilharmos a fé, o amor e a esperança. Pai Santo, nesse momento de muita honra e de muita responsabilidade, chego nesse momento com temor e tremor, pois sei que careço, que preciso da Tua palavra nesta noite. E este povo aqui reunido carece da Tua palavra. Por isso, Senhor, em nome de Jesus e na ação do Espírito Santo, usando a Tua palavra, fala com este povo, fala comigo, fala conosco, para a Tua glória, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, meus amados amigos e visitantes que nos honram com a presença, sua presença em nosso meio nesta noite. Nós trazemos um tema, a igreja é assim, baseada nessa leitura que é a segunda leitura no livro de Atos dos Apóstolos, que falam sobre os aspectos vivenciais da igreja. O primeiro texto está no capítulo 2, a partir do verso 44. Então são leituras que trazem para nós uma imagem sobre os aspectos da vida cotidiana da igreja. É interessante que os historiadores, os cientistas da história, buscam durante todo o tempo uma explicação para a vitória do cristianismo. Porque o cristianismo venceu o tempo, venceu as perseguições, sobreviveu às intempéries, às dificuldades, os obstáculos, as barreiras, os inimigos que se agigantaram diante do cristianismo, mas o cristianismo, a igreja de Jesus, venceu a todos. É claro, porque é bíblico, né? O Senhor Jesus disse que sobre esta rocha, que é Ele, construirei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas todos procuram uma explicação para a vitória do cristianismo.
E temos explicações políticas, temos explicações socioeconômicas, temos explicações do contexto geopolítico que se deu ali no Império Romano, no ascender da igreja, no ascender do cristianismo. Mas todas essas teorias não passam de teorias, porque não observam algo crucial, essencial para compreendermos a vitória da igreja, que foram, que são os seus aspectos vivenciais, a vida da igreja, sua vida diária, sua vida comunitária, sua vida fraterna, seus elos de fraternidades que construíram uma comunidade sem igual e sem paralelo na história do homem. A igreja é uma comunidade sem paralelos na história do homem. Esse segundo texto que fala sobre isso, seu contexto imediato, anterior, é de um momento de perseguição. 2 apóstolos foram presos porque curaram um coxo, curaram alguém que era incurável pela ciência, era incurável pela metodologia científica da época, era incurável pela religiosidade da época. Foram presos porque curaram esse homem em nome de Jesus. Chamaram Jesus de Quírios, né? O título exclusivo do imperador, usaram para Cristo. E assim foram presos. Mas como não conseguiram engendrar acusações que pudessem prendê-los ou levá-los à morte, os líderes judaicos tiveram que soltá-los. Mas os soltaram diante de fortes ameaças. Mas soltaram. Temos a resposta de Pedro extraordinária diante daquelas ameaças que não eram ameaças retóricas, eram ameaças reais. Mas diante dessas ameaças, dessas afrontas, Pedro responde no capítulo 4 ainda, no verso 18, 19 e 20, Pedro responde a essas lideranças dizendo: importa obedecermos a Deus do que aos homens. São libertos a igreja, então, esta comunidade ainda embriatória, ainda o embrião, primeira comunidade, a comunidade primérva do cristianismo. Ela então se reúne no culto de ações de graças e então faz uma oração tremenda, que você encontra a partir do verso 23 até o verso 31 desse capítulo. Faz então uma oração tremenda, onde há doxologia, onde há clamor, onde há súplica, onde há ações de graça e onde são depositadas as esperanças de proclamação do Evangelho, no poder do Espírito Santo. E o lugar treme. Então o escritor de Atos, logo após esses eventos, como quem trazendo uma lupa para o leitor do futuro, faz um olhar no que fazia esta comunidade tão diferente do que o mundo viu. O que fazia dessa comunidade tão única? Que aspectos essa comunidade tinha? Então o escritor de Atos vai como uma lupa, esses versículos, você acrescenta o 36 e o 37, é como que uma lupa para olharmos a história, para olharmos o caminhar da igreja, para olharmos os seus princípios, os seus aspectos, a sua vivência, e sabermos o que é que faz da igreja uma comunidade tão vitoriosa, tão diferente, sem paralelos na história do homem. E o primeiro aspecto que nós encontramos, e que nós podemos trazer para a noite, e dizer para você que está me ouvindo, dizer para você visitante, dizer para você meu irmão, para você minha irmã, a igreja é assim, porque em seu primeiro aspecto, como igreja de Cristo,
para ser igreja de Cristo, é preciso congregar. Nenhuma comunidade é preciso ter esta ação. Essa ação é tão importante, tão essencial, primordial, fundamental para a vida, para a existência, para o progresso, quanto na igreja é o aspecto de congregar. A igreja é assim porque congrega. Hoje em dia nós temos um movimento que mais cresce no meio evangélico, é o movimento dos desigrejados, pessoas magoadas com alguma coisa ou que magoam, irmãos que por alguma razão estão se afastam da comunidade e criaram então universos paralelos de adoração. E tentam a todo momento, em artigos, na mídia mais democrática que existe, na internet, né, jogam-se artigos, milhões de artigos, defendendo a ideia da não necessidade de congregar. Só que existe um problema. Existe um problema para qualquer um que lê o Novo Testamento. O que tornava a igreja diferente era o ato de congregar. Esse nome igreja, que inicialmente não significa muita coisa, eclésia, ajuntamento, reunião, assembleia, qualquer reunião do povo no universo grego era igreja, era uma eclésia, para uma eleição de um chefe local, para decisões de um clube, de um sindicato, estavam reunidos em igreja. Mas a partir de Cristo, esse nome começa a ter uma nova conotação. Também eu lhe dou só uma pista. Aí, o princípio de igreja não vem do grego, vem do hebraico, né? O princípio vem do hebraico, tirados para fora. A igreja, o princípio linguístico no hebraico é tirados para fora, cortados, separados. É um povo que foi tirado para fora do mundo, que foi cortado desta vida do mundo, que foi separado. Então aplicamos esta palavra grega, eclésia, igreja, mas é preciso a gente lembrar do conceito hebraico. Igreja não é mais apenas uma reunião, uma assembleia qualquer, um ajuntamento. Igreja agora é a reunião do povo resgatado pelo sangue de Jesus, purificado pelo sangue de Jesus, que se reúne em Assembleia Santa para adorar comunitariamente. Isso é fundamental na igreja. Tão fundamental que o escritor de Hebreus vai dizer no capítulo 10, versículo 25: não deixemos de congregar. Em toda a Bíblia, a congregação é fundamental, é importante. Eu tenho sofrido muito, porque devido ao meu estágio atual, eu tenho assistido menos à igreja. Isso nos enfraquece, porque a congregação nos fortalece. É juntos que nós somos fortalecidos. É vendo o próximo, é compartilhando com o próximo, é vivenciando com o nosso irmão, que nós somos abastecidos na fé comunitária. Deus não chama ninguém para o isolamento. Deus nos tira do mundo para o congregacionamento. Deus não chama ninguém para o egoísmo do isolamento, mas Deus nos tira do mundo para congregarmos, para sermos parte de um povo, sermos parte de uma gente, sermos parte de uma congregação. Se você se sente incomodado na congregação, tem algo estranho, é preciso você fazer uma análise interna, um conserto com Deus, porque biblicamente estar na comunidade nos deixa felizes. Chegamos às vezes entristecidos, até chateados, mas no simples fato de congregarmos, somos como que medicados. Não é placebo, doutor Antônio,
Não se trata de um placebo, se trata do Espírito Santo agindo na comunidade, na congregação. O Deus que está em nós, que mora em nós, faz com que tenhamos necessidade do outro. E só o fato de estarmos congregados aqui, ó, coisa linda, essa multidão aqui reunida, que coisa maravilhosa. Funciona como a dosimetria de uma medicação divina que nos restaura a alma e nos anima. Segundo aspecto que torna essa comunidade única, diferente, vitoriosa, gloriosa, incomparável na história da humanidade, e que faz a igreja ser assim. Igreja é assim como? A igreja de Jesus, em seu segundo aspecto vivencial, é um povo que comunga, é um povo que tem comunhão. Não basta congregar. Congregar é uma coisa, é preciso comungar. Congregar é uma coisa, você está aqui na congregação, mas é preciso você ir além, é preciso que você tenha comunhão. Não basta você estar na igreja, você tem que ser igreja. Não apenas estar na igreja, mas você precisa ser igreja. Você não apenas tem que entrar na igreja, a igreja tem que entrar em você, tem que ser a sua vida, tem que ser a sua paixão, tem que ser o seu propósito. Não estou falando de idolatria à igreja, porque não estou falando de denominação. Estou falando da igreja do Senhor Jesus. Tem que ser a sua motivação de vida, porque Deus não tem um segundo plano. Deus se revela na igreja, e o mundo ainda não foi destruído por causa da misericórdia de Deus agindo na igreja. Esse mundo só não foi consumido totalmente por causa da igreja. Bote isso na sua cabeça. Então é importante congregar. E outro aspecto tão importante quanto esse, é preciso ter comunhão. Ter comunhão. A comunhão da igreja fez da igreja a comunidade mais perigosa da história do mundo. A comunhão que havia na igreja tornou ela a comunidade mais perigosa para os sistemas dominantes da história do mundo. A igreja foi um perigo para o Império Romano, porque à medida que as pessoas iam sendo convertidas, o que aconteceu com a igreja é que, naturalmente, a escravidão foi se acabando. Porque escravos e senhores passaram a ser, em Cristo, irmãos. De repente o camarada chegava numa reunião e era convidado para uma reunião da igreja, e ouvia a palavra de um apóstolo, e era convertido, entregava a vida a Jesus. E ele percebia que o diácono da igreja, que os presbíteros da igreja, que os obreiros da igreja eram seus escravos. O que será que acontecia então? Acabou-se a escravidão. Porque eles eram libertados. Porque em Cristo não há servo, nem senhores. Não há gregos, nem judeus, nem gregos. Não há citas, não há divisões. Porque Cristo é tudo em todos. Então essa comunidade mexeu com os alicerces do Império Romano, que era baseado na escravidão, era baseado na opressão, era baseado no medo, na dominação, no achatamento. Esta comunidade mexeu com os sustentáculos desse império, porque o mundo foi vendo, o império foi vendo um novo modelo de sociedade. Além disso, esta comunidade ela tinha o que nós há 2000 anos estamos perseguindo: justiça social. Essa comunidade foi a primeira comunidade que verdadeiramente viveu a justiça social. Você percebe no texto, né? Quem tinha posses vendia,
trazia o dinheiro aos pés dos apóstolos para que fosse administrado de tal forma que na igreja não houvesse necessitados. E a comunidade diz, você olha para o texto e diz no versículo 35, que a qualquer um era distribuído, a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Não havia pessoas na igreja que passasse necessidade. Sabe o que é isso, irmão? Justiça social é a comunidade perfeita, onde há distribuição de renda de tal forma que não há necessitados no meio da igreja. Essa comunidade era perigosa demais para os impérios, que sempre se basearam na divisão social. Até o próprio Karl Marx, em seu Manifesto Comunista, trouxe o seu estudo dizendo que toda a história da humanidade se baseava na luta das classes sociais. Na igreja isso não existe. Igreja é assim, como quando não existe divisão social, todos são irmãos e Cristo é tudo em todos. A comunidade igreja alcançou a justiça social, o princípio de justiça, que diz o princípio da verdadeira justiça, não é o princípio da legalidade. Legalidade é uma coisa, justiça é totalmente diferente de legalidade. O princípio de justiça é onde houver uma necessidade, há um socorro. Se há um necessitado na comunidade, a comunidade toda está necessitada. Se há um que sofre na sociedade, nessa comunidade, toda a comunidade sofre, e a comunidade não descansa enquanto não busca o alívio do sofrimento daquele que sofre. Esse é o princípio da justiça, da verdadeira justiça. Esta comunidade alcançou este princípio. É perigoso demais para os sistemas do mundo, por isso foi tão perseguida. Terceiro aspecto nessa comunidade. Terceiro aspecto desta comunidade que faz com que a igreja é assim como ela tem pureza doutrinária. Esta comunidade tem pureza doutrinária. Eu convido você a olhar o outro texto. O texto do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que fala o mesmo assunto. É também uma lupa do escritor para que a gente possa ver a dinâmica diária da igreja. E diz no capítulo 2 de Atos, que diz assim, capítulo 2, verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Impressionante, essa igreja é uma igreja de crentes que buscam a pureza doutrinária. A pureza doutrinária é o ensino dos apóstolos. Mas o que os apóstolos ensinavam, aquilo que Cristo, durante 3 anos e meio, revelou a eles, a maior universidade da história do mundo, né? Esses irmãos tiveram o privilégio de cursarem o maior curso de teologia da história. Foram privilegiados durante 3 anos e meio, tiveram como professor de todas as disciplinas necessárias, de todas as cadeiras, tiveram como professor o mestre dos mestres, o Rabino de Nazaré, Jesus Cristo nosso Senhor. Passaram por este curso de 3 anos e meio, e estes homens foram responsáveis para transmitirem, ensinarem a doutrina de Cristo. E essa comunidade que congrega, essa comunidade que comunga, essa comunidade só é a igreja de Cristo se perseverar na pureza doutrinária, na doutrina ensinada pelos apóstolos. Esses irmãos perseveravam. Nos faz vergonha. Fica envergonhado porque não era apenas no domingo que eles perseveravam. Eles perseveravam diariamente. Havia amor, havia paixão, havia desejo, havia todo um compromisso em não se alimentar das alfarrobas do mundo, das sutilezas, das filosofias sutis que o homem constrói. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos.
Mas o que é que os apóstolos ensinavam? Os apóstolos ensinavam a crermos em Deus Pai Todo-Poderoso. Os apóstolos ensinavam a crer no Filho que veio para nos redimir de nossos pecados. Os apóstolos ensinavam a crer no Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Os apóstolos nos ensinaram a crer na fidelidade da palavra do Senhor. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Os apóstolos nos ensinaram a perseverar na oração. Uma coisa interessante desta comunidade, que deve nos envergonhar, irmãos. Deve nos envergonhar. Porque numa das suas práticas de buscarem a pureza doutrinária, está a dinâmica da oração. E hoje em dia, para a gente orar, é preciso de campanha que nos desafie. É preciso sermos desafiados a jejuar. É preciso sermos desafiados a orar. É preciso que haja um desafio para que a gente tenha aquilo que é mais sublime no Novo Testamento. Porque se você não sabe, a oração no Novo Testamento tem a capacidade de fazer você adentrar no Santo dos Santos e estar diretamente em comunicação com Deus. Você já pensou nisso? Já pensou nisso? Quando você está em oração, Jesus proveu para que nós possamos estar diretamente falando com Deus. Todos os intermediários foram retirados. Você não precisa dos intermediários, não precisa de ninguém. Você entra no mais sagrado que existe. Você está conversando com Deus. Mas como é possível, irmão? Isso não é bom. Não é bom. Porque é preciso a gente ser desafiado para orar. Cristo falou, olha, certos problemas e certas castas de demônio só são vencidas com oração e jejum. Mas parece que isso não é bom. Porque para sermos convocados para orar, é preciso de um desafio. E igreja não é assim. A igreja persevera na oração, no partir do pão, nas orações. A igreja deve ter prazer em orar. Você tem que ter prazer de orar, irmãos. Você tem que ter uma hora de oração sagrada, que ninguém venha perturbar, que seja sagrada, porque é teu momento com o teu Criador, é teu momento com Deus. A igreja deve ser um momento sagrado da oração. E se tem uma coisa que me deixa profundamente triste e irritado, é que a gente percebe em culto de oração, quando vamos orar, que a gente convida a fechar os olhos, é o momento que as pessoas se aproveitam para se levantar e tomar água e fazer qualquer coisa, né? A pessoa não percebe, louco, não percebe, é louco. O irmão que faz isso, você é louco, meu irmão. Você não percebe o que é oração. Você não percebe que devemos estar juntos na oração. Que quando estamos juntos na oração, o clamor da igreja faz tremer o lugar. Que o clamor da igreja muda a história. Que o clamor da igreja transforma os acontecimentos. Que o clamor da igreja muda as perspectivas e as circunstâncias. Por isso, nessa noite, eu queria convidar você a ser igreja. Igreja é assim, tem prazer em congregar, tem prazer em comungar, tem prazer em perseverar na pureza doutrinária. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Convido você a ficar em pé só um minuto para a gente estar orando. Pai Santo,
Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por fazer parte do povo remido e lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Te agradeço pelos apóstolos que deram sua vida para a proclamação do Evangelho, por todos os irmãos que perseveraram na doutrina dos apóstolos, e essa doutrina chegou até nós e nos trouxe salvação, nos trouxe vida eterna por meio de Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este povo aqui reunido, que ouviu a Tua palavra. Que Tu, ó Deus, esteja falando em cada coração, que esteja fazendo com que cada um de nós, a começar de mim, Senhor, possamos fazer os nossos concertos diários contigo e tirarmos qualquer desculpa, qualquer empecilho para não congregar, Senhor. Que todas as nossas desculpas, nossos empecilhos sejam jogados no lixo da existência. Que possamos, Senhor, ter amor em congregar, termos como ideal, termos comunhão uns com os outros, de termos verdadeiro propósito de vida em perseverar, Senhor, nos Teus ensinos, nos ditames da Bíblia Sagrada, para que possamos, cheios do Espírito Santo, proclamar a Tua palavra aonde quer que estejamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.